O Vasco criou 5 grandes chances, fora os lances desperdiçados em que o Vasco acabou acontecendo em contra-ataques, que às vezes faltava o passe final. Então, cara, eu vou dizer pra você, toda a evolução que a gente acabou observando nos últimos jogos, nos 2 jogos contra o Botafogo, no jogo contra o Ceará, na partida contra o Flamengo, ela foi colocada em campo. E digo mais, ainda há muito a evoluir, ainda há muito potencial para você olhar para esse time e dizer, cara, tem mais coisa para extrair, tem mais coisa para acertar, tem mais coisa para corrigir e tem mais coisa para melhorar. Colocar em condições principalmente de ter um time decente, bem armado, confiante e com qualidade para decidir a semifinal que vai acontecer contra o Fluminense hoje, não mais sendo treinado pelo Renato Gaúcho e que vai chegar naturalmente, teoricamente, um pouco mais enfraquecido para essa decisão pós-Campeonato Brasileiro. É negócio muito sério o que Felipe Coutinho jogou futebol hoje. É negócio muito sério, é do nível que ele apresentou contra o Santos, é do nível que ele apresentou contra o São Paulo. Nos últimos 5 jogos, ele participou diretamente com gol ou assistência. Ele voltou e voltou muito bem. A temporada do Felipe Coutinho em 2025 é top. Top dentro do futebol brasileiro. Ele já participou de gols mais do que nos últimos 5 anos. É a temporada com mais jogos dele desde 2018 e 2019. Porque pro Vasco, ele tá jogando, desculpa o termo, pra caralho. Pra seleção brasileira, se esse é o objetivo dele, eu acho que ele tá no caminho. O Vasco venceu o Bahia no dia de ontem no placar de 3-1 em São Januário. E o Lucas Pedrosa falou que o Vasco amassou o Bahia os 90 minutos. E o Lucas Pedrosa comentou também da possibilidade do Felipe Coutinho ser convocado para a seleção brasileira. Você, torcedor vascaíno, acha que o Felipe Coutinho merece oportunidade de vestir a camisa amarelinha de novo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Pedrosa comentou também sobre a possibilidade do Vasco ser o favorito no confronto da semifinal no final do ano contra o Fluminense na Copa do Brasil. Você, torcedor vascaíno, acha que o Vasco é favorito contra o Fluminense? Deixa aqui nos comentários a sua opinião também. Se você não me conhece, o meu nome é João, vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 150 likes, dá aquela moral pra gente que é super importante. Estamos próximos de chegar à marca de 14 mil inscritos. Falta menos de 40 pessoas. Então dá aquela moral, se inscreve aí. Não esquece também de clicar no botão de hypar, porque você ajuda a divulgar nosso conteúdo para mais pessoas. Agora vamos lá pro vídeo. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite a todo mundo que está acompanhando mais uma live aqui no canal do Pedrosa. Sejam bem-vindos. E, inclusive, uma live muito feliz. Uma live de vitória do Gigante da Colina depois de 130 dias dentro de São Januário sem vencer pelo Campeonato Brasileiro, fazendo jogos ruins, mas até mais jogos bons e merecendo essa vitória, principalmente na partida contra o Ceará, mas moles acabavam atrapalhando o Vasco da Gama de conseguir vencer dentro do seu território, vencer dentro do seu caldeirão, mas hoje isso não foi problema, apesar de também ter acontecido. O Vasco já tomou 9 gols de erros diretos dentro do Campeonato Brasileiro, ou seja, em que um jogador diretamente entrega o gol ao adversário e mais que o dobro, praticamente, do segundo colocado nesse quesito dentro do Brasileirão. Mas mesmo assim, o Vasco jogou tão bem, o Vasco tem evoluído tanto, o Vasco tem recebido tanta entrega de alguns atletas e tanta qualidade, principalmente, que a janela de transferências entregou para esse time, que mesmo diante do erro de escolinha do Lucas Freitas, o Vasco da Gama conseguiu vencer o Bahia com 3-1, com autoridade, controlando a partida, jogando futebol e principalmente produzindo até mais do que 3 gols para vencer o Bahia. E é engraçado, uma coisa que eu sempre cito aqui nas lives, uma coisa que eu sempre converso com vocês, o Vasco da Gama não consegue vencer com o Fernando Diniz sem ser por 3 ou mais gols de diferença. O Vasco da Gama de Fernando Diniz tem 25 jogos e 7 vitórias. Em todas as 7 vitórias, o Cruz Maltino fez 3 ou mais gols. O que credencia também, dentro do Campeonato Brasileiro, o Vasco a ser o 4º ataque com mais gols dentro dessa competição, empatado com o Palmeiras. São 36 gols marcados
E o Vasco da Gama está atrás apenas do Flamengo, que tem 48, do Mirassol, que tem 41, e do Cruzeiro, que tem 39. O que há de em comum, aliás, o que há em comum entre essas equipes que estão e que eu acabei de citar, é que elas são da ponta da tabela. O Flamengo lidera o campeonato, seguido do Cruzeiro, Palmeiras e logo depois o Mirassol. Então, o Vasco da Gama, ele tem um ataque que é um ataque de G5, um ataque de G4. Apesar disso, uma defesa de Z4. E mesmo assim, o Vasco tem um saldo de 1, ou seja, o 8º melhor saldo do Campeonato Brasileiro. A forma como essa equipe cresceu, principalmente pós-Copa e principalmente pós a janela de transferências, ela é muito nítida. Por quê? O trabalho do Fernando Diniz evoluiu, mas ele só evoluiu quando ele percebeu que ele teria peças para isso acontecer. Então, as peças elas eram cruciais para que esse trabalho evoluísse. Porque se o Vasco tivesse, principalmente com o estilo de jogo do Fernando Diniz, continuado, insistindo e tendo jogadores que comprometem lá atrás, essa situação toda de evolução que eu citei aqui, ela não iria acontecer. Os erros, eles iam se sobrepor aos acertos. O que a gente tem conseguido enxergar do Fernando Diniz e enxergar do Vasco da Gama nesse momento é que os acertos, pelo menos no jogo de hoje, conseguiram ser maiores do que os erros. E foi isso que aconteceu. Então, mesmo com um caminhão de desfalques, mesmo sem Ryan, mesmo sem Jair, mesmo sem Tietê, mesmo sem Piton, sem Robert e Renan, o Vasco conseguiu ser melhor que o Bahia durante os 90 minutos em campo. E o Vasco só deu uma chance, inclusive, para o Bahia, no momento em que o próprio Vasco entregou o jogo. Olha que loucura. O Bahia só jogou quando o Lucas Freitas cometeu aquele erro. Depois daquilo ali, o Vasco controlou o jogo. O Vasco foi bem melhor. O Vasco chutou 19 vezes ao gol do Bahia. O Vasco criou 5 grandes chances. Fora os lances desperdiçados em que o Vasco acabou acontecendo em contra-ataques, que às vezes faltava o passe final. Então, cara, eu vou dizer pra você, toda a evolução que a gente acabou observando nos últimos jogos, nos 2 jogos contra o Botafogo, no jogo contra o Ceará, na partida contra o Flamengo, ela foi colocada em campo. E digo mais, ainda há muito a evoluir, ainda há muito potencial para você olhar para esse time e dizer, cara, tem mais coisa para extrair, tem mais coisa para acertar, tem mais coisa para corrigir e tem mais coisa para melhorar. Para continuar crescendo na tabela, para continuar melhorando dentro do Campeonato Brasileiro e se colocar em condições, principalmente, de ter um time decente, bem armado, confiante e com qualidade para decidir a semifinal que vai acontecer contra o Fluminense hoje, não mais sendo treinado pelo Renato Gaúcho e que vai chegar naturalmente, teoricamente, um pouco mais enfraquecido para essa decisão pós-Campeonato Brasileiro. Hoje o Vasco chegou à sua 13ª colocação dentro do Campeonato Brasileiro com 27 pontos. Foram 27 pontos somados em 24 jogos, o que é muito pouco, mas o suficiente para se distanciar um pouco da zona do rebaixamento. E da série parece bobo, mas é importante, a questão do saldo de gols é extremamente crucial. Depois a gente vai ver a janela, a tabela junto aqui, inclusive, e a gente vai conseguir observar o quão importante foi não só a goleada contra o Santos para se sobressair nesse saldo, mas o quão importante tem sido também a evolução do ataque do Vasco da Gama. E me lembro muito bem, há 3, 4 meses, quando o trabalho do Diniz começou, há 2 meses, quando o Vasco ainda oscilava e ainda vai oscilar, mas oscilava muito mais, que eu citava aqui na live. Eu não me preocupo tanto com a questão ofensiva do Vasco. Eu acho que o Vasco tem material para produzir, para fazer gol, como vem fazendo. E a chegada dos reforços ampliou essa situação. A chegada dos reforços potencializou cada vez mais esse setor ofensivo. Mas sem dúvida alguma, o maior setor de preocupação do Vasco da Gama nos últimos meses, digamos assim, era o setor defensivo. E quando chega um zagueiro do calibre do Carlos Cuesta, que é um cara que sabe sair jogando, que tem todo o posicionamento e gestual de um zagueiro, que obviamente tem qualidade inclusive para construir, até por isso ele frequenta a seleção colombiana. Eu tenho o privilégio hoje de trabalhar não só com o Vasco da Gama, mas trabalhar cobrindo o futebol mundial, fazendo jogos. Hoje, por exemplo, eu fiz Nice e Roma,
Então eu faço jogos da Ligue 1, que é a Liga Francesa, do Campeonato Alemão, do Campeonato Italiano. Eu vejo futebol pelo mundo. E hoje é imprescindível você ter zagueiros que possam construir. Você ter zagueiros que possam participar também da fase ofensiva, para que você possa encaixotar seu adversário e cada vez mais oportunizar os homens da frente. O gol do Vasco hoje, o gol de empate, sai justamente de uma jogada em que o Carlos Cuesta, que já vinha construindo antes, consegue fazer uma assistência, muito boa assistência inclusive, para o gol do Felipe Coutinho. Então você ter zagueiros construindo, você tem até a possibilidade de um Felipe Coutinho que em teoria estaria construindo essa jogada, estaria armando essa jogada, tá lá na área para pisar e para fazer o gol. E o Vasco contratou um zagueiro. Agora você pode dizer, o Vasco tem zagueiro. Ele não pode, ele pode errar, ele pode acertar, mas ele é zagueiro. Zagueiro, definitivamente zagueiro e zagueiro moderno, forte, rápido, tem saída de bola, não se atrapalha com a bola, não tem nervosismo, é bom zagueiro. E tende a melhorar ainda mais quando o Robert Renan voltar, que é uma dupla de zaga para mim que é muito promissora. Muito promissora. E o Vasco da Gama, ele vai encontrando talvez o seu melhor momento na temporada 2025. Dito tudo isso, mesmo assim, o Vasco da Gama conseguiu o empate com o Coutinho no belíssimo cruzamento do Cuesta, como eu falei aqui, na construção, chegando na direita, já estava no lado direito mais forte, principalmente com o Cuesta e com o Paulo Henrique, que o Paulo Henrique não foi tão bem hoje, mas o Cuesta conseguiu fazer aquele papel e faz o cruzamento e o Coutinho pisando na área, chega ao seu 15ª participação em gol na temporada em 40 jogos. É negócio muito sério o que Felipe Coutinho jogou futebol hoje. É negócio muito sério, é do nível que ele apresentou contra o Santos, é do nível que ele apresentou contra o São Paulo. Nos últimos 5 jogos, ele participou diretamente com gol ou assistência de 4. E ele também participou, que não conta para as estatísticas, no gol do Nuno Moreira contra o Botafogo, em que ele faz uma falta, bate uma falta absurda e a bola sobra para o Nuno Moreira e o Nuno Moreira acaba tendo o rebote ali e faz o gol do Vasco no Nilton Santos. É engraçado perceber e é muito legal você observar duas coisas. Primeiro, o quanto esse cara se esforçou para estar no Vasco. Ele abriu mão de muita grana, não é pouca não. Abriu mão de muita grana. Eu não tô dizendo que ele recebe pouco não, tá? Ele recebe bem. Mas ele poderia estar sentado no contrato que ele tinha. Ele poderia estar ganhando quase o triplo do que ele ganha no Vasco da Gama. E não. Ele abriu mão disso. Ele voltou pro Vasco. Ele fez esforço pro Vasco. Mesmo tendo mercado. E diferentemente do que foi 2024, que foi uma adaptação completamente normal, completamente cabível para um cara que ficou tanto tempo fora, ele voltou e voltou muito bem. A temporada do Felipe Coutinho em 2025 é top dentro do futebol brasileiro. Ele já participou de gols mais do que nos últimos 5 anos. É a temporada com mais jogos dele desde 2018 e 2019. Seleção brasileira, Pedrosa, com todo respeito, deixa ele no Vasco. Deixa ele continuar esse momento. Deixa ele desfrutar desse momento. Porque pro Vasco, ele tá jogando, desculpa o termo, pra caralho. Pra seleção brasileira, se esse é o objetivo dele, eu acho que ele tá no caminho. Ele tá no caminho. Ele tá na trajetória. Mas deixa ele continuar sendo esse Coutinho que ele tá sendo no Vasco. Deixa ele pegar mais ritmo ainda, mais condição ainda. Deixa ele fazer mais jogos como esse. Porque assim, quando ele for para a seleção brasileira, se ele for, ele vai estar voando. Mais ainda. Eu quero que ele pense no que acontece até o final da temporada. Eu quero que ele termine essa temporada muito bem. Que ele consiga chegar na Copa do Brasil voando, sendo o Coutinho que a gente está vendo. Assim quem vai ganhar é o Vasco. E consequentemente, quem vai ganhar, caso seja convocado, é a seleção brasileira. Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal que é muito importante, estamos próximos de chegar à marca de 14 mil inscritos, então conto com essa moral de vocês, divulgando o nosso conteúdo e clicando também no botão de hypar, porque você ajuda aí a mandar o nosso vídeo para mais pessoas, isso é super importante, beleza? Esse é um conteúdo novo que eu tô trazendo aqui no nosso canal, né, do Lucas Pedrosa falando sobre o Vasco da Gama, é um jornalista que fala bastante sobre o Vasco e a opinião dele aí
aí, ele falou sobre o jogo de ontem, Vasco contra o Bahia, que o Vasco amassou e realmente amassou. Deixa sua opinião aqui nos comentários em relação ao Coutinho, se merece seleção brasileira ou não, beleza? Tamo junto, abraço a todos, daqui a pouco vai ter vídeo de reações dos flamenguistas secando o Vascão no dia de ontem na vitória sobre o Bahia. Então fiquem ligados aqui no nosso canal que eu vou trazer também. Tamo junto, gente, abraço, fiquem com Deus, saudações vascaínas.